Muito bem. Já ouviram falar de zona de conforto? Já ouviram falar? Ninguém ouviu falar? Tem algumas pessoas fazendo assim. Então, acho que já ouviram falar, né? Beleza. Então, tranquilo. Então, acho que eu vou falar alguma coisa que vocês meio que têm uma ideia, né? Então, o que é a zona de conforto? Vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que é realmente? A zona de conforto, ela é uma série de ações e pensamentos e comprometimentos que a gente tem, né? Que uma pessoa que tem essas ações, esses comprometimentos, ela está acostumada a ter esses comprometimentos, a fazer essas ações, né? A fazer essas coisas, vamos dizer assim. E isso tudo não causa nenhum medo na pessoa, não causa nenhum risco. Né? A pessoa não fica com medo de fazer essas coisas, não tem nenhuma ansiedade, não tem risco nenhum. Tá tranquilo, né? Tá favorável, é isso? Tá bom, ok. A gente não precisava dessa. Mas a zona de conforto, ela é uma região onde o indivíduo ele se sente confortável, ele não se sente ameaçado. Né? Ele está tranquilo, eu já disse, zona de conforto, ele está lá confortável naquela região. E as pessoas que estão na zona de conforto, elas sempre realizam a realização dela é sempre um determinado tipo de comportamento, né? Que vai dar algum desempenho ok. Vou conseguir atingir meu objetivo, vou conseguir fazer aquilo, é um desempenho constante. Ela vai conseguir fazer as tarefas dela, só que esse desempenho, ele é limitado. Né? Ele dá uma sensação de segurança, só que essa sensação é uma sensação de falsa segurança. Né? Já que quando acontece uma mudança assim muito grande, essa pessoa não está preparada. Né? Essa pessoa está muito confortável, então ela vai levar um choque muito maior que outras pessoas que não estão na sua zona de conforto. Né? Então ela está pouco preparada para sobreviver a essas grandes mudanças. Então, já sabe, se acontecer uma epidemia aí, zumbi, quem está na zona de conforto primeiro a morrer. Né? Porque não está preparado. A gente não precisa exagerar tanto, mas muitas vezes na nossa escola, né, ou na faculdade, ou em casa, ou até mesmo na igreja, no nosso trabalho, se a gente vive sempre na mesma, quando tem alguma grande mudança, a gente, né, não sabe o que fazer. E o nosso relacionamento com Deus também tem essa ideia de zona de conforto. Se a gente estiver na zona de conforto, a gente vai ser impedido de crescer, a gente vai ser impedido de amadurecer. E essa segurança da zona de conforto, que é uma falsa segurança, com certeza ela não vem de Deus. Né? Ela vem da carne. É uma falsa segurança. E de Deus nada é falso. Né? Deus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vocês lembram desse texto, né? Então vamos ver que a gente consegue encontrar na Bíblia sobre zona de conforto para a gente entender um pouquinho melhor sobre o nosso relacionamento. Mas antes eu quero convidar vocês a orar. Então vamos fechar nossos olhos, vamos baixar nossas cabeças. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço por essa noite em que nós podemos nos reunir como igreja. Te agradeço também por termos pessoas que não são dessa cidade, mas são de cidades vizinhas ou de mais longe. E hoje puderam estar aqui conosco, compartilhando desse momento, desse momento de adoração, que a gente pudesse celebrar o Teu nome todos juntos. Então te agradecemos por isso e te pedimos, Senhor, que Tu mostre ao nosso coração, o Teu Espírito Santo nos instrua, para que a gente possa entender qual que é a Tua vontade, qual é a Tua verdade que o Senhor tem para dizer para cada um de nós hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então vamos ler aí capítulo 3 de Filipenses. Nós vamos ler os versículos 3 até o 15. Filipenses 3 ao 15. Filipenses 3 ao 15. Todo mundo achou? Todo mundo tranquilo? Quem não tem Bíblia, senta do lado de quem tem. Ou acompanha ali, se conseguir ler. Vamos lá. Versículo 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Muito bem, vocês viram que o texto não fala a palavra, ou o termo, zona de conforto. Mas, então vamos entender o que ele vai nos falar sobre isso. Não fala direto, mas tem alguns ensinamentos aí. Então Paulo aqui, ele fala sobre a verdadeira segurança. Lembra que a gente falou que a zona de conforto é uma falsa segurança? Então ele fala aqui que a verdadeira segurança é conhecer a verdade e crescer em maturidade para ser semelhante a Cristo. Na primeira metade do capítulo 3, ele vai falar sobre a vida que ele tinha antes de Cristo. Antes de conhecer Jesus, uma vida que era vivida na carne. Vocês vão ver ali no versículo 4, na segunda parte, que ele diz, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, Paulo ainda mais. Tinha mais razões ainda. Se for seguindo adiante, vocês vão perceber que ele era um judeu de sangue do povo de Israel, ele tinha herança judaica, ele não era um judeu que se tornou judeu, não, ele era judeu mesmo, filho, da herança de Israel. Vocês vão ver que ele foi circuncidado, como mandava a lei, Vocês vão ver que ele seguia a lei de forma irrepreensível, Ele seguia a lei assim, exatamente como tinha que seguir. Ele era um cara assim que era tão zeloso pela lei que ele era inclusive perseguidor da igreja. Ele era perseguidor dos cristãos. Paulo, por ser irrepreensível e tudo isso que a gente vê ali, ele era um exemplo de judeu. Era um judeu assim que realmente tu podia olhar e dizer, esse cara é um bom judeu. Esse era o Paulo antes de Cristo. E Paulo, antes de Cristo, ele acreditava, que confiar na herança dele, por ser herdeiro da tribo de Benjamim, ser realmente um israelita, por herança, ele achava que confiar nisso, a sua herança, e as obras que ele fazia eram suficientes. Ele achava que isso, vivendo assim, estava de boa. Só que ele, por viver assim, ele vivia uma zona de conforto. Porque por mais que ele pudesse considerar que ele estava num alto nível, ele era um cara irrepreensível. Já pensaram o que é ser irrepreensível perante a lei? Digamos assim, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa que tu não pode fazer também. E ele era irrepreensível, segundo ele. Por mais que ele tivesse nesse nível no judaísmo, tudo isso interferia ele para que ele pudesse conhecer mais a Deus. Tudo isso interferia. Aí tu pensa, mas como assim ele estava na zona de conforto? Ele devia ter uma vida meio difícil, Mas é ali que a gente se engana. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito, mas para Deus a gente não está fazendo nada. Então, na verdade, tudo isso interferia o crescimento dele. Na realidade, a zona de conforto, ela cegava Paulo. Ele não conseguia ver a Deus. Ele achava que estava próximo de Deus por causa das suas obras, por causa de quem ele era. Mas cada vez mais ele se afastava de Deus. Essa era a zona de conforto de Paulo. Quando Paulo conhece a Cristo de verdade, ele passa a enxergar com outros olhos. Ele passa a enxergar a verdadeira graça de Deus. Ele passa a considerar tudo o que ele fazia, tudo que ele tanto valorizava antes como perda. Tudo isso não vale nada. Olha só, eu era irrepreensível, eu era herdeiro, Eu era um cara assim que, nossa, eu vivia tanto para isso que eu chegava a perseguir aqueles que eram contra.
Mas aí quando ele conhece a Cristo, ele percebe, mas tudo isso não valeu de nada. É perda, eu perdi meu tempo. Né? Ele considera como nada. Paulo, ele sai da zona de conforto dele nesse momento, no momento da sua conversão, onde tudo estava tranquilo, né? Onde ele era alguém muito importante, para se tornar um servo de Deus, se tornar um servo de Cristo, sem glória alguma perante os homens. Quando ele se torna servo de Cristo, ele é um ninguém. Ele não é mais o Saulo de Tarso, o cara lá, o judeuzão, né, que perseguia, né, um grande perseguidor dos cristãos, né? Nossa, será que Saulo está vindo perseguir a gente? Não, agora ele passa a ser o Saulo aí, o cristão, né? Ou começaram a chamar ele de Paulo devido à linguagem, né? Então, ele basicamente abandonou tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, tudo o que ele fez. Ele abandonou tudo por Cristo. Foi esse momento que ele sai da zona de conforto dele, porque aí agora começa a ficar tudo complicado. Enquanto antes de Cristo, então, Paulo, ele só precisava continuar seguindo, fazendo tudo que ele fazia todos os dias, né? É só viver dessa forma aqui, né? Vivendo a religiosidade dele. Agora Paulo, ele é desafiado a cada dia conhecer mais a Cristo. Ele é desafiado a cada dia participar mais do seu sofrimento. É o que ele fala aí, né? Ele fala que ele quer conhecer mais a Cristo e participar do seu sofrimento. Esse é o desejo dele. E várias pessoas na Bíblia saíram da zona de conforto quando ouviram a voz de Deus. Paulo ouviu a voz de Deus, conheceu a Cristo e saiu da sua zona de conforto. Nós temos exemplos mais antigos, como por exemplo Noé. Noé estava lá de boa, vidinha dele, tranquilo, sua família. Aí Deus chega para ele e diz, olha, vou matar todo mundo, mas eu quero te salvar. Vai vir um dilúvio, então constrói uma arca. Constrói uma arca para ti e tua família. Ele estava de boa lá. Deus chega e diz para ele, constrói uma arca, num lugar onde não chovia. O que Noé fez? Bom, acho que está tudo tranquilo, mas se Deus está pedindo, eu vou fazer. Foi lá e construiu a arca para salvar a família. Abraão, outro cara, né, que estava lá de boa com a sua família, ele tinha posses, né, ele tinha terras, né, ele tinha um lugar para morar. E aí Deus vai lá, conversa com ele lá na sua situação confortável e diz, olha, quero te mandar para uma terra desconhecida. E Abraão obedeceu, e ele foi para uma terra que ele não conhecia, que depois ele recebeu como herança. Ele foi. Ele saiu lá do sofá que ele estava. Levantou do sofá e foi, porque Deus chamou. Moisés, outro cara, ele vivia como filho da filha do faraó. Isso significava que ele teve uma vida muito boa, com riquezas, ele tinha tudo de melhor. Né? Ele era o cara que hoje ele não teria, sei lá, um Dynavision. Não sei quem conhece Dynavision, acho que eu sou muito antigo, né? Mas ele teria um Play 4, um Xbox One, ele teria um Switch e ele teria os da geração anterior também, todos. Esse seria esse cara aí. Tudo que ele queria, ele podia ter. Em questões de riquezas, né? De mundo. Mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Porque ele sabia que ele não pertencia aos egípcios. Ele preferiu ser maltratado depois. Inclusive, ele acabou fugindo do Egito para voltar e libertar o povo. Né? Neemias, outro cara que estava tranquilo, ele era copeiro do rei. Conhece a história de Neemias? Se não conhece, é legal ler. Bem interessante. Ele era o cara que era copeiro do rei, isso significa que ele era o cara, digamos assim, de muita confiança do rei, porque ele provava, né, os alimentos, as bebidas, porque se tivesse veneno ele morria, né? E o rei não morria. Então ele era um cara de muita confiança do rei. E estava lá de boa. Obviamente ele era um servo, mas ele estava tranquilo. Era um cara assim que não sofria muito. Estava lá na sua zona de conforto. E aí ele descobre que Jerusalém está com seus muros derrubados. E aí ele vai lá, ele sai lá da sua tranquilidade para ir lá botar a mão na massa. Fazer uma grande viagem, pedindo coisas para o rei, inclusive. Né? Passar por dificuldades. Porque ele queria ver os muros de Jerusalém reconstruídos. É um cara que não ficou na zona de conforto também. Então são apenas alguns exemplos. Se vocês olharem toda a Bíblia, vocês vão ver mais pessoas que estavam tranquilos. Veio Deus, chamou, olha, faz isso. Ou perceberam alguma coisa que precisava ser mudada, eles foram lá e fizeram. Eles saíram da sua zona de conforto. Eles deixaram o Pai conduzir eles e Deus fez grandes coisas com as suas vidas. Se vocês derem uma olhada lá em Hebreus 11, se não me engano, tem os heróis da fé lá, homens que fizeram grandes coisas e muitos deles não viram o resultado das coisas que fizeram.
né? Isso é o mais interessante, eles agiram por fé. E assim foi com Paulo também, né? Como a gente tem visto. Sair da zona de conforto é deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. É deixar Deus trabalhar no nosso coração, é estarmos dispostos a fazer a vontade de Deus. Não ignorar o que Deus tem para nós. Para que Ele possa moldar a gente, para a gente crescer em maturidade na direção de Cristo. Mas uma coisa que é importante a gente analisar e pensar é que isso não vai acontecer só no momento da nossa conversão. Né? A gente viu aqui, por cima, que eu comentei, que Paulo, quando conhece a Cristo, então ele sai da sua zona de conforto. Né? Mas Paulo vai falar algo muito interessante para nós adiante e vai nos mostrar que os cristãos maduros, eles também têm que perseverar. Eles também têm que continuar perseverando na fidelidade de Deus e eles também precisam manter-se motivados na caminhada. Porque senão, até mesmo um cristão maduro pode cair na zona de conforto. Até mesmo um cristão maduro pode começar a achar, não, tá tranquilo, eu tô indo para a igreja, vou todo domingo, né? Aí tem a celebração jovem aí, eu fui, tá de boas. Não, tá tranquilo, é só ir fazendo essas coisinhas aqui que tá certo, olha o perigo, né? Começa a voltar lá o que Paulo fazia, é só fazer isso aqui que tá certo, e ele não estava certo. Então, quando Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Filipe, ele já era um cristão maduro, né? Não é um Paulo recém-convertido aqui, o cara que, né, teve o seu momento ali de conversão ali e já escreveu essa carta. Não, ele já tinha passado ali uns mais de 20 anos da sua conversão. E mesmo assim, vamos ler de novo o que ele escreve ali do versículo 12 até o 15. Vamos lá, 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então a corrida em direção à semelhança de Cristo, ela começa com um sentido de honestidade e descontentamento. Paulo já era aqui um cristão há muito tempo. E ele demonstra, olha, não é suficiente ainda. Ele fala, olha, eu era assim antes. Né? Eu mesmo poderia dizer, né, o que é viver longe de Deus. Né? E eu mesmo posso dizer que a gente não tem que ter confiança na carne. Porque eu vivia assim. Mas agora eu vivo diferente. Agora eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos. Daí ele fala, apesar de eu estar escrevendo isso para vocês, não pensem que eu sou perfeito. Não pensem que eu já descobri tudo. Não pensem que eu já consegui alcançar o final, a chegada. Né? Ele demonstra, então, ele é honesto consigo mesmo e é descontente. Ele sabe, eu preciso continuar firme. Eu preciso continuar caminhando. Nós temos que estar cientes que a gente ainda não chegou lá. Assim como Paulo escreve, ele mesmo. Um cara que a gente olha e tem muito a nos ensinar. Ele mesmo diz que ele não chegou lá. A gente tem que saber isso, a gente tem que ser sincero. E por isso a gente precisa continuar essa jornada. A gente precisa continuar sempre perseverante. É uma corrida longa essa. Se a gente fosse comparar, a gente poderia comparar com uma maratona e não com uma corrida de 100 metros. E é algo que tem que ser trilhado com perseverança, com cuidado. Né? Tem que continuar sempre essa jornada. Mesmo depois de todo esse tempo, Paulo, ele não queria se deixar levar para a zona de conforto. Ele sabia que se ele ficasse, achasse, tá tranquilo, não preciso melhorar mais, porque eu já cheguei aqui num nível, né, que eu já sou cristão, assim, maduro e tal. Ele sabia que ele ia se afastar de Deus. Ele reconhece isso. Ele não atingiu ainda a medida da plenitude de Cristo. Ele precisa melhorar ainda mais. E para que a gente possa seguir a mesma trajetória, então, nós precisamos fazer o mesmo que Paulo fez. Primeiro, o que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então nós precisamos esquecer das coisas que ficaram para trás. Nós temos que deixar para trás os velhos conceitos religiosos. Nós temos que deixar para trás qualquer coisa, né? Seja a obra, seja alguma forma de negociar com Deus, seja essa questão de herança, né? Que nem Paulo tinha. Qualquer coisa que vai trazer um mérito para nós. Que o mérito não esteja
né, que a gente não esteja chegando até Deus, se relacionando com Deus por causa de Cristo. Qualquer coisa que seja por nós temos que deixar para trás. A nossa carne, a nossa vontade, tudo isso tem que ficar para trás. Tem que estar enterrado junto com o velho homem, né? O velho homem que morre para nascer um novo homem. Quem a gente era antes de viver para Cristo tem que ficar para trás. Assim como Paulo deixou para trás a sua antiga vida. E depois ele diz o quê? Avançando para as que estão adiante. Então a gente tem que deixar as coisas para trás e nós temos que avançar para as que estão adiante. Nós temos que prosseguir para o alvo. Prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Temos que ir na direção de Cristo, não desviar o foco jamais, nem para a esquerda, nem para a direita. Jesus é quem nos salva. Só por Ele a gente vai ter um relacionamento com Deus. É só por Ele que a gente pode ser salvo. Por mais ninguém. É só por Ele que a gente recebe, inclusive, o Espírito Santo em nossas vidas, que nos ajuda a viver uma vida santa. Viver de forma santificada. É só através dele que a gente é justificado, que a gente é regenerado, que a gente pode chegar perante Deus de uma forma pura. Só através de Cristo. Só através dele que a gente vai entender a vontade de Deus e a gente vai poder, então, viver uma vida de um verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade. Não é por nós. Então nós temos que olhar para frente, olhar para essas coisas que estão adiante. Nós temos que olhar sempre para Cristo. Só através de uma verdadeira entrega a Jesus é que a gente pode crescer para atingir a plenitude de Cristo. Só com uma entrega verdadeira. E é uma entrega total. Se talvez a gente está espiritualmente ali, de boa, sentado no sofá, talvez seja a hora de a gente levantar. Talvez ir de encontro a Deus, conversar com Ele, de alguma forma. Ouvir a voz de Deus. E não só escutar. Só entrar aqui por um ouvido e sair pelo outro, mas prestar atenção no que Deus quer nos mostrar diariamente. Então, se a gente achar que nós podemos fazer algo por nossa própria força ou vontade, então nós vamos cair na nossa zona de conforto. Nós vamos acabar nos deixando levar, nós vamos achar que a gente é suficiente e, por causa disso, a gente vai achar que não precisa de Deus. Eu consigo vencer meu pecado. Eu não vou orar para Deus por isso. Eu consigo vencer. Não, você não consegue. Ninguém consegue. A única forma de a gente vencer o pecado é através de Cristo, através do Espírito Santo. Foi Cristo que morreu na cruz por nós. Nós não fizemos nada. Tanto é que vocês olham para Paulo, um cara que, entre aspas, fazia tudo certo, ele era irrepreensível na lei, mas isso não ia salvar ele. Por quê? Ele estava seguindo regras. Ele não estava obedecendo a Deus, ele não estava fazendo a vontade de Deus, ele estava inclusive perseguindo a Cristo. Então, entre os fariseus lá, que era o partido dele lá, ele era um cara muito bom, mas para Cristo ele não era. Ele não ia ir para o céu. Ainda bem que ele conheceu a Cristo, Então hoje a gente está encerrando o ano, hoje não é dia 31, calma. Hoje a gente está encerrando o ano, a celebração jovem, a última do ano aqui em Bento, A gente tem muita gente aqui compartilhando essa grande festa para Cristo, celebrando o nome de Jesus. Isso é legal que a gente possa estar unido, a gente possa estar junto. Que essa palavra, já que é a última celebração, talvez a última vez que todos nós vamos se encontrar, que essa palavra possa servir de uma motivação para nós. Mas não só para o ano que vem, mas a partir de hoje já. Possa servir de uma motivação para que a gente possa se manter firme, que a gente possa se manter, ter perseverança nessa caminhada. Esse ano agora que vai começar, a gente já tem que entrar com o pé na porta. Não sentado no sofá. Daqui a pouco vai começar o ano, a gente está lá, não, tá tranquilo, não está tranquilo. Se a gente achar que está tranquilo, é porque não está tranquilo. Se a gente achar que a gente consegue, é porque a gente não está com Deus. Então a gente precisa muito de Deus para manter a gente ativo, para manter a gente perseverante no Evangelho. Certo? Vamos orar por isso, que Deus possa nos manter firmes nessa caminhada. Querido Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos para que o Senhor nos dê a direção, o Senhor use o Teu Espírito Santo para nos mostrar o Teu caminho, o caminho que a gente tem que seguir em nossas vidas, para que o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja glorificado. Que a gente não escute a nossa carne, mas escute apenas a Ti, Senhor. E que a gente não ache que podemos fazer algo sem Ti. Até mesmo essa oração, a gente não conseguiria fazer se não fosse pelo Teu Espírito Santo. Até mesmo
Esse relacionamento, esse amor que nós temos uns com os outros, nós não teríamos se não fosse por Ti, Senhor. Por isso, Deus, te pedimos e colocamos em Tuas mãos os nossos corações, as nossas vidas, para que a gente possa crescer, a gente possa andar cada vez mais no Teu caminho, para, em algum momento, conseguirmos nos aproximar da estatura de Cristo, alcançarmos essa plenitude, para sermos semelhantes a Cristo, e que possamos viver como igreja, ajudando uns aos outros, mesmo que hoje nós temos pessoas de outras cidades, que essa distância não nos deixe distantes, mas que a gente possa saber que temos pessoas em outras cidades, aqui próximo, que também estão batalhando diariamente, não estão numa zona de conforto, mas batalhando diariamente consigo mesmas, para viver para Ti e Te adorar. Deus, te pedimos que isso possa ser uma realidade em nossas vidas e que possamos nos entregar totalmente a Ti. Em nome de Teu Filho Jesus que eu oro. Amém.